Olá, queridos! É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom compartilhar com vocês. São leituras especiais, eu sei que você já leu. Então, querido, compartilhe com outros, sabe? Diga a sua experiência para os outros, fale para eles o que você entendeu dessas leituras, porque tudo isso faz parte da palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque você hoje está conosco, hoje você está nos assistindo, mas assim, e eu espero sinceramente contribuir com alguma coisinha para o teu crescimento espiritual. Tá bom, queridos? E nossa leitura de hoje é 2 Reis, capítulo 18, que fala sobre o reinado de Ezequias de Judá. É interessante esse reinado de Judá, porque o rei da Síria, Senaqueribe, ele estava conquistando toda aquela região, tudo ele estava conquistando, sabe, querido? E o rei Ezequias, ele estava com medo. O rei da Síria tinha invadido Israel e conquistado todas as cidades, cujos muros eram muito altos, e o Ezequias estava com medo. Só que esse rei da Síria, ele cometeu uma coisa muito grave, um pecado muito grave. Ele ousou desafiar a Deus. E é interessante, queridos, sabe por quê? Porque ele diz assim, no final do capítulo 18, ele fala assim, versículo 29, ele fala assim: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Olha, que loucura! Não pensem que o Senhor os salvará e não deixará que o exército assírio conquiste a cidade de vocês. Ele teve a ousadia de desafiar a Deus. Sabe, queridos, algumas vezes nós somos assim tão inconsequentes com o que falamos, porque eu já ouvi pessoas falando assim: eu coloquei Deus contra a parede. Quem somos nós? O Salmo fala assim: quem sou eu para que te lembres de mim? Quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Quem é esse rei aqui, o rei da Síria, para dizer: olha, não confie nele, não pense que Deus vai te ajudar? Essa é a nossa esperança. Que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco todos os momentos. Não é verdade, queridos? A outra leitura fica lá em Miqueias, no capítulo 7 de Miqueias, que fala sobre a corrupção de Israel, que todo mundo era corrupto, os magistrados corruptos. Ele fala assim: todos estão prontos para fazer o que é mal, autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Sabe, queridos, eu fico comparando meio que igual hoje. Quantas notícias sobre corrupção nós vemos? Quantas pessoas poderosas estão tramando o mal e só tramam o mal? Meio parecido conosco está, querido, essa época de Israel. Aí o mais importante é que Deus salva o seu povo. E no final, a oração pedindo misericórdia de Deus. É tão importante que nós façamos nossa parte, querido. Que oremos pelo nosso país. Que entreguemos as autoridades nas mãos de Deus. E que nós oremos pela misericórdia de Deus. E a outra parte dessa nossa reflexão, queridos, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e 6. Leia, querido, esses dois capítulos. Claro que todos os capítulos da Bíblia são grandemente importantes, mas então leia, porque tem coisas tão importantes aqui. No capítulo 5, do versículo 10, ele fala assim, querido, olha só: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que de bom ou de mal fez na sua vida. Nós nos apresentaremos diante dele, como diz aqui, e nós seremos julgados pelas coisas de bom ou de mal que fizermos aqui nesta terra. Então, queridos, eu e você, nós não podemos viver de aparência.
Nós não podemos viver escondidos atrás dos nossos ministérios, porque muitas vezes, queridos, a nossa aparência, aquela aparência bonita, aquela aparência alegre, aquela aparência de santidade, muitas vezes esconde o que realmente somos ou como realmente eu sou. Muitas vezes, por trás do ministério, se esconde alguém que não é digno dele. Se esconde alguém que faz com que o ministério assuma, digamos assim, a minha aparência. E uma coisa tão importante que vamos lendo aqui nesses capítulos também, queridos, é o seguinte, é que Jesus morreu por todos nós, por todos. Então eu e você, nós temos participação na morte de Jesus. E somente através de Jesus, como diz aqui na palavra, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Deus nos transforma através de Jesus em amigo dele. Ou seja, quando Jesus olha para mim, ele enxerga Jesus que está em mim, aquele que já levou todos os meus pecados, aquele que tem o controle e para o qual eu dei a minha vida de volta. Então é só através de Jesus, queridos, Deus nos faz amigos dele. Por quê? Porque através de Jesus, é só através de Jesus que eu sou uma nova pessoa, que eu sou uma nova criatura, que eu sou amigo de Deus, é só através de Jesus. O que me faz concluir o seguinte, que aquele que não está em Jesus não é amigo de Deus. E aquele que não está em Jesus está no mundo. E aquele que é inimigo do mundo, como diz a palavra, se torna inimigo de Deus. Então, eu concluo assim, que se eu não tenho Jesus, Deus não é meu amigo. Eu sou inimigo dele, porque quando ele olha para a pessoa que não tem Jesus, ele não consegue ver Jesus. Ele vê só os pecados, ele vê só a podridão. Se Deus consegue me olhar, é por causa de Jesus. É em Jesus que ele me vê. Então, querido, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de ser salvo por Jesus e hoje é dia de eu me tornar amigo de Deus através de Jesus. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que esteja com a tua família, que Deus esteja no controle da direção da tua vida, tá bom, meu querido? E até a próxima.